Eu já perdi mais oportunidade planejando do que errando de fato. A gente vive num momento da sociedade que a gente está sendo bombardeado por todo tipo de informação e por todo tipo de ativo que te leva a se comparar com alguma pessoa, ou com alguma situação, ou com alguma ocasião. E isso acaba trazendo pensamentos para você, pra gente, né, pra mim de fato, que acabam atrapalhando a gente ao longo do nosso desenvolvimento como pessoa. Bom, se você está aqui, esse título chamou sua atenção de alguma forma. Eu sou o Denver, esse é o primeiro vídeo do canal, eu não faço a mínima ideia do que isso vai se tornar, mas eu sei que talvez esse seja um pontapé para mim e talvez para você que está ouvindo, vendo em algum lugar, tomar algum tipo de ação que vai te trazer um resultado positivo. Não estou te prometendo nada aqui, tá? Pelo amor de Deus. Eu sou um moleque de 24 anos que já trabalhou de CLT por quase 7 anos, já trabalhou em vários lugares. Na real, eu não trabalhei em vários lugares, não, mas eu já fiz muita coisa em alguns lugares, mas de CLT mesmo, digamos assim, foi 7 anos. Eu tô tentando há 6 anos a dar certo aqui na internet. Eu já fiz tudo que você imagina. Eu já fui afiliado, eu comecei como afiliado, eu já fiz todas essas ondas no mercado digital, eu já trabalhei em muita coisa, eu tentei muita coisa em paralelo com os meus trabalhos da CLT. Em 6 anos eu nunca desisti e em 6 anos eu nunca dei certo, né? Incrível. Eu tô há 6 anos tentando e há 6 anos eu enfrento dificuldade com as mais diversas coisas. A grande realidade é que a gente tenta botar a culpa nas coisas, né? Mas o problema todo desses 6 anos foi sempre eu. E assim, eu já fui social media de algumas marcas, ou seja, eu era o rosto de algumas marcas. Esse rosto cansado e triste, depressivo, era a imagem representativa de algumas marcas no lugar que eu moro, né? Eu moro no interior do Rio. Durante 6 anos no mercado, eu precisei apanhar, tomar soco na cara e não prosperar em nada do que eu imaginei para conseguir enxergar uma coisa. O problema todo era sempre eu, né? Sempre fui eu o problema todo. Mas no meio disso eu identifiquei um problema maior, que era a minha perfeição. Eu comecei no mercado como designer gráfico, né? Eu comecei a mexer ali no Canva, vender alguns banners, algumas coisas, né? Depois eu já fui pro Photoshop, eu comecei a me especializar de certa forma, entender um pouco mais. Eu gostava do que eu fazia, não vivia disso. Eu tô há 6 anos no mercado digital, mas eu saí do CLT há 1 ano. Então, assim, eu tô há 1 ano só vivendo do mercado digital, mas como se eu estivesse vivendo do CLT, não mudou nada, tá? A não ser que eu consegui identificar padrões que me atrasaram esse tempo todo. Eu identifiquei um problema grande nisso tudo, que é o quê? Acho que pelo fato de, talvez algum fator de criação, algum fator na adolescência, eu não sei. Eu sempre fui um pouco perfeccionista demais, né? Não demais, tá? Até porque aquela coxa dali não tem nada de perfeição naquela coisa horrorosa, muito menos aquela mancha na parede. Eu acho que pelo fato de eu ter começado como designer gráfico, não era aquela época que tinha IA, tá? Em 2020 não tinha IA, era pandemia. Tinha IA, acho que o ChatGPT surgiu ali em 2022, na real, que teve o boom. Mas assim, era tudo na mão. Hoje em dia as pessoas usam a IA como suporte de tudo, inclusive é uma excelente ferramenta. Mas assim, eu sempre tive o perfeccionismo de fazer todos os meus trabalhos da maneira mais rigorosa possível. Então, quando você está falando de design, por exemplo, você tem que respeitar alguns princípios, né? Alguns princípios são contraste, alinhamento, hierarquia de informação, margens. Então, quando você está fazendo um postzinho lá da padaria do São João, né? Você não pode colocar a padaria do São João colado aqui no limite, né, do quadro aqui, né? Não tem como. Você tem que respeitar. Claro, se você for um designer ruim, tem como. Mas você tem que respeitar certas regras do design. E eu sempre fui muito apegado a isso, sempre trabalhei respeitando muitas regras, os limites de imagem, todas as especificações que a lei do design mandava, né? E eu desenvolvi em cima disso. Dali eu fui para social media, eu trabalhei com coprodução, eu ajudei a desenvolver alguns treinamentos que nenhum foi para frente, foi horroroso, meu Deus do céu. Pelo fato de eu ter, eu acho que crescido um pouco nesse mercado, eu cresci um pouco com essa nuvem, né, pesada e densa da perfeição em cima da cabeça o tempo todo, no qual as pessoas até achavam que eu era realmente perfeito em tudo. Não achavam que eu era perfeito, eu nunca fui perfeito em nada, mas as pessoas realmente achavam que eu era muito perfeccionista. Eu sou um perfeccionista, mas elas não sou tanto quanto as pessoas imaginavam. Eu lembro que no meu CLT, quando eu trabalhava em uma empresa,
as pessoas sabiam que eu era fresco, né, de fazer tudo certinho, de organizar tudo, papel, negocinho bonitinho. E as pessoas falavam, nossa, a casa dele deve ser um brinco. Ele deve ter o guarda-roupa todo organizadinho. Porra nenhuma, meu guarda-roupa é uma zona. Eu acho que eu transmiti tanto essa imagem que eu me fiz acreditar que eu era isso, né? E essa perfeição, vendo agora 6 anos depois, foi o que mais me atrapalhou durante todo esse processo. Por quê? Pelo fato de eu estar conseguindo ver isso agora de uma maneira um pouco mais externa, uma visão mais macro, né, de cima. Isso aqui não é perfeição, gente. Olha esse rachado na porta, meu Deus. Como que eu consegui enxergar isso? No meio da minha trajetória, pessoas sendo, de certa forma, menos capacitadas do que eu, porque eu sempre estudei bastante, passando na minha frente. Então eu vi de todos os projetos que eu me enfiava, todos quase sempre no âmbito de marketing, tá? No âmbito de venda de produtos, de venda de serviço. Eu sempre vi pessoas que são menos capacitadas do que eu me atropelando porque elas não são tão perfeccionistas e não acham que devam fazer um trabalho tão perfeito assim, ao ponto de querer ser titulado como, nossa, que trabalho bom. E no final das contas, elas só fazem o que tem que ser feito. E fazendo o que tem que ser feito, elas aprendem com algum erro que elas cometem ao longo do caminho. E nisso, elas ganham muito mais know-how de informação em relação àquele trabalho do que quem fica planejando muito, né? O último segmento que eu entrei, eu tinha um conhecido que tinha, sei lá, 5 anos a menos do que eu. Era um moleque e assim, ele era totalmente... foda-se, sabe? Ele fazia as paradas tudo de qualquer forma. Eu sempre criticava, né, de forma produtiva, as coisas que ele fazia. Então ele me mandava alguma coisa e falava assim, dá uma olhada nisso aqui. Eu falei, pô, você tem que corrigir. Vamos supor que ele mandava uma página, tá? Ó, você tem que corrigir isso aqui. Não, isso tá feio, pelo amor de Deus, troca isso, troca a fonte, troca a foto, troca ângulo, troca não sei o que. Isso tá uma bosta, não tá encaixando com o produto. Eu dava os pitacos no projeto dele. Algumas vezes acatava o que eu falava, algumas vezes não, algumas vezes adaptava alguma coisinha só ali e ia assim mesmo e foda-se. E eu via um moleque de 5, 6 anos a menos do que eu me atropelando em relação a resultado. Eu via ele tendo resultados e ele me mostrava e eu ficava, puta que pariu, como é que este imbecil que não tem fundamento nenhum em nada consegue ter resultado e eu não? O mundo é injusto, né? Só que o ninja fala a parada, né? Se o mundo é injusto, então vamos fazer o barato ficar justo. Só que esta merda, qual que é o problema disso tudo? Se você não tiver a visualização de que isso está acontecendo na sua vida, você não vai mudar de hipótese alguma. E às vezes você enxerga e se nega a enxergar que a porra do problema é esse. Só que é justamente isso que eu estou tentando enxergar agora em mim. Que caralho... Você foi burra esse tempo todo ao ponto de querer fazer tudo perfeito. E se passou 6 anos e você não fez nada perfeito porque você não conseguiu resultado nenhum. Você pode até ter feito algo perfeito, mas no final das contas, quem fez de qualquer forma, sendo perfeito ou não, teve mais resultado do que eu. E isso traz um incômodo muito grande pra mim, do tipo que estagna, né? Qualquer um. Eu vivo numa situação que depois que eu saí do CLT, eu gosto de brincar, eu sempre falo assim, que eu estou sempre a 3 meses de morte financeira. Eu não vivo, eu sobrevivo. Eu não treino, eu não saio, eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro. Eu não aplico nada no meu corpo. Não faço nada, cara. Não faço nada. Eu fico o dia inteiro nessa porcaria de computador e eu não consigo ter o resultado. Por quê? Porque eu quero fazer tudo perfeito. Tem um cliente que eu já estou há 2 meses com esse cliente. Há 2 meses eu preciso fazer alguns testes, algumas coisas, e eu fico muito metódico, sabe? Eu crio muitos processos, eu falo, meu Deus, não, tem que fazer isso daqui. Tá, agora vamos testar. Vamos testar uma semana assim. Tá, vamos produzir conteúdo nesse formato. Tá, vamos testar uma semana. Não funcionou. Vamos trocar. Vamos fazer isso aqui. Tá, e agora se a gente pensar na construção de uma comunicação que vai se adequar melhor para esse cliente? O cliente não está ligando para isso. O cliente quer faturamento no bolso. E eu não consigo entregar faturamento no bolso, porque enquanto eu estou desenhando o país das maravilhas para eu percorrer o caminho e conseguir chegar no destino, tem gente que está testando o que eu testo em 1 mês, em 1 semana. Essa ausência de ter esse problema da perfeição é o que faz essa pessoa ter resultado. Por quê? Porque ela não está nem aí, ela só testa, ela só faz. E a gente infelizmente escuta falar
aquela famosa frase clichê que o mundo é de quem faz, pronto, é verdade. Eu descobri que essa porra é verdade porque eu tô fazendo há 6 anos, mas eu tô planejando fazer. Na real, eu tô de fato fazendo, mas assim, eu tô tentando descobrir o melhor método possível e fazer da melhor forma possível do que do fato fazendo e colhendo resultado. Eu não vim aqui para pedir o seu conselho e nem vim aqui para tentar te ensinar alguma coisa. Talvez se você pegar alguma 3% do que eu falei, que talvez você aprenda alguma coisa, sei lá se eu tenho alguma coisa para ensinar também. Eu tô aqui mais como organização para mim também. Eu acho que pensar em voz alta é uma das coisas mais honestas que a gente pode fazer, né? Então, quando a gente identifica um problema na nossa vida, a melhor resolução para aquele problema inicialmente é entendê-lo 100%, saber muito bem que tipo de problema você está lidando, quais que são as consequências, quais foram as causas e quais são as possíveis soluções. Talvez esse vídeo seja um pouco disso, seja um pouco de tentando resolver um problema que eu enxerguei e uma organização de pensamento que talvez consiga me dar uma clareza mental melhor. Tem pessoas que se expressam de forma diferente. Eu comecei a escrever para conseguir organizar isso melhor. Eu tenho tanta disciplina para escrever? Não, porque eu nunca fui escrever. Eu não sei escrever muito bem. Eu tenho um caderno aqui que adivinha, eu tenho a porra do caderno que eu tento fazer perfeitinho, né? Então eu fico lá, aí escreve um negocinho de uma corzinha, marca aqui, bota um post-it aqui. E no final das contas, se eu tivesse só escrito de qualquer jeito, sei lá, igual eu escrevi essa porra aqui de qualquer jeito, talvez eu teria muito mais resultado e teria aprendido muito mais do que se eu tivesse floreando isso de certa forma, né? Inclusive, um exemplo é que eu comecei a ficar tão louco trabalhando dentro de um quarto, horas por dia, que eu comecei a tentar fazer alguma coisa física, não de exercício, mas para conseguir me distrair um pouco. Aqui em casa tem um canto ali que tem um barranco. Eu cavuquei aquela porra daquele barranco, comprei enxada e fiz uma horta, né? Eu gastei 2 meses pra fazer essa horta, porque eu sou perfeccionista. Eu comprei lajota, eu fiz os canteirinhos bonitinhos, eu comprei sisteminha de irrigação, eu comprei adubo, eu comprei uma pá de coisa. Eu comecei a florear demais, eu falei, cara, eu preciso agilizar isso aqui. E aí, por fim, eu plantei as mudas ali e depois fui fazendo o restante, tá? E o que acontece? No meu quintal tem infestado de formiga, tem umas 3 espécies de formiga diferentes. Infelizmente, uma das espécies que tem ali é a maldita formiga cortadeira, que dizima uma árvore inteira se você deixar. Ela pica tudo. Então como é que eu vou plantar alguma coisa ali, alguma hortaliça, por exemplo, sendo que eu estou infestado de formiga? O que eu preciso fazer? Eu preciso resolver o problema das formigas. Eu fui lá, comprei veneno para formigas, coloquei ali. Só que o que acontece? Tem outras formigas que não são cortadeiras que estão atacando a minha plantação de qualquer forma. E aí eu pensei, o que eu poderia ter feito? Eu já tinha visto essas formigas antes de plantar. Eu poderia muito bem ter feito o seguinte, não... Primeiro eu vou acabar com todas as espécies de formigas que tem nesse quintal para depois plantar. Sabe qual que é o problema? Elas não vão acabar porque elas vêm do inferno para te atazanar, igual os problemas que aparecem na sua vida de alguma forma. Eu tive que plantar para esperar outro tipo de formiga aparecer para eu saber que aquele problema existe, né? Que o problema da formiga. Eu exterminei um tipo de formiga só, mas tem outras que estão atacando ali. Só que o que acontece? Se eu for esperar matar todas as espécies de formigas que tem no meu quintal para conseguir plantar, eu não vou plantar nunca. Sabe por quê? Porque se eu matar todas as formigas que tem ali, sabe o que vai aparecer? Vai aparecer um caramujo. E se eu mato o caramujo, vai aparecer a porra de uma lagarta. E se eu mato a caralha da lagarta, vai aparecer a porra de um passarinho que come a couve. Enfim, deu uma volta do caralho, mas a pergunta que eu quero te fazer é: o que você tá esperando ficar perfeito para você começar? Porque nada vai ficar perfeito em momento nenhum. Você pode muito bem comprar a sua roupa de academia, comprar o seu tênis de treino, comprar o seu whey, comprar a sua shakeira, só que isso não vai fazer você levantar da cama para ir treinar. Não vai. Eu sou a prova viva disso, que eu já tentei também. Nunca vai ficar perfeito. Você pode ter todas as skills do mundo, sempre vai ter algum problema te rondando em qualquer nível da sua vida que você esteja. E eu demorei 6 anos para aprender isso. Chega num ponto que você começa a se estranhar e você começa a desacreditar de você mesmo. E a perfeição acaba vindo disfarçado de insegurança. Porque você começa a não acreditar mais em você. Pô, eu comecei um projeto, eu tô me estudando, tô me dedicando, tô vendo vídeo em inglês, não sei nem falar inglês direito. E vem ali o Joãozinho 257, com 18 anos de idade, ele entra no mesmo segmento que você tá e ele te atropela. Ele passa por cima de você como se você nem existisse. E aí,
você vê isso acontecendo ao longo da sua vida, pessoas menos competentes que você tendo resultado, e você começa a duvidar de si próprio. Você fala, caramba, mas eu estudei tanto e eu não tô conseguindo fazer? Eu estudei tanto, eu tô fazendo na real, eu não tô conseguindo resultado. O que tá acontecendo? Aí tem a música lá, né? Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Pô, mas Deus apontou pro Joãozinho que tá lá. Joãozinho cai e anda, sai todo final de semana, enche o rabo de cachaça, cheira maconha, fuma cocaína, aplica heroína na bunda. E eu tô aqui trancado, estudando, me dedicando, né? A minha família vê, nossa, ele se distanciou agora, porque agora ele está focado. Focado em quê? Focado no que não é necessário? Focado em ficar planejando, floreando, pensando como que vai ser o futuro, desenhando o caminho perfeito, ajustando, arrumando a rotina perfeita, comendo ovos pelo café da manhã, botando um tênis para ir treinar, botando a camisa da Insider, comprando a shakeira da Growth, a rotina perfeita. E o cara lá atrás que você não dava nada aí pra esse moleque tá te atropelando. E aí isso vem em cima de você, isso vem convertido em insegurança, e aí isso vira na sua cabeça uma insegurança muito grande do tipo, caramba, eu não sou capaz, né? E aí se você não tiver um plano, um propósito muito bem definido, né? Depois talvez eu possa falar sobre propósito aqui. Se você não tiver alguma coisa que te dê um sentido lá na frente, na caminhada, você desiste, pô. Você desiste. Porque tu não aguenta, tu não suporta. Olha só o mosquito. Que coisa patética. Mas tu não suporta, cara. Tu vê cara menos competente que você, tu vê Zé Ruela tendo mais resultado que você e você não. Então, eu acho que o ponto é esse, tá? Essa merda desse vídeo não foi perfeito, esse canal não vai ser perfeito. Então acorda. O que você tá esperando ficar perfeito pra começar? Nada vai ficar perfeito. Quer fazer um teste? Faz o seguinte. Quer tirar a prova disso? Pergunta para onde você tem um ponto de referência, você tem alguém de referência no que você está seguindo. Seja, sei lá, vamos supor que você está estudando para concurso público, seja que você está querendo treinar, seja que você está querendo escrever um livro, está querendo pintar um quadro, está querendo formar uma banda. Pergunta pro cara que está lá na frente, pro cara que já tem resultado. Tá tudo perfeito hoje para você? Você treina hoje numa rotina perfeita? Pergunta pro empreendedor que começou um negócio aí na sua cidade do zero e em 2 anos ele teve um resultado legal aí. Você vê que a cidade conhece ele. Pergunta pra ele se tá tudo perfeito na rotina dele. É claro, se você perguntar pra Virgínia, ela vai falar que o cenário dela tá perfeito. Mas ela precisa que seja perfeito porque ela vende lifestyle. Ela vende isso. Ela precisa que a rotina dela e das outras 500 mil Virgínias que existem na internet, ela precisa que seja perfeito porque ela vive da venda daquilo. Pergunta pra quem tá lá na frente se a vida dela é perfeita. E aí você vai observar que a bosta da perfeição que você tá esperando não existe. E nunca vai existir. E se você continuar correndo atrás dessa bosta, dessa porcaria, você vai ficar patinando igual eu tô patinando há 6 anos. E eu não acho que é isso que você quer. Se tem uma coisa que eu aprendi foi aprender com o erro dos outros. Só que eu não aprendi direito, eu precisei errar para conseguir aprender mais ainda, né? Então tenta fazer um pouco disso. Começa a enxergar um cenário em que não existe perfeição. Não existe. E você nunca vai alcançá-la, porque sempre vai ter uma formiga comendo a sua plantação. Sempre vai ter uma praga, uma peste. Sempre vai ter alguma coisa, cara. Não vai ficar perfeito, não tem essa de perfeição. Eu nem sei se eu gostei desse vídeo, na real. É óbvio que eu não gostei, né? Sei lá, só obrigado por você ter assistido e tira alguma coisa disso, tá? Tira alguma coisa, qualquer coisa. Não vai ficar perfeito, irmão. Não vai. Executa. Executa, senão vão te atropelar, né? Mas vai lá e tira suas próprias conclusões. Eu tenho que falar agora esse negócio de se gostou, clica aqui embaixo. Clica aí, sei lá. Você que sabe. Se tu curtiu, volta aí outro dia. A gente tem sempre algo pra conversar.